que pensam diferente, que acham que ele não tem que ir, tá tudo certo. Se ele continuar desse jeito... E aí fica essa situação dos caras aí falar do Neymar, né? Vai ter que falar agora bem do Neymar, né? Neymar crescendo, perto da Copa. Acho que o Ancelotti... O que eu analiso ele é porque que ele deixou de jogar bola. E por que ele deixou de jogar bola, todo mundo sabe. Ele sabe, irmão. Quanto tempo a gente vem falando aqui, o Neymar joga de segundo atacante, Neymar. Neymar joga de segundo atacante, cara. Joga de segundo atacante. Por que jogar de segundo atacante? Porque ele jogando de segundo atacante, ele fica perto de onde? Fica aqui, ó. Fica perto do gol. Aonde ele fez o gol? Da área. Aonde ele fez o primeiro gol? Daqui, os dois, de um lado e do outro. Pô, ele é gênio, irmão. Agora eu não tô aqui pra trazer o que o Neymar fez de errado no jogo. Porque aqui deu a cabeçada. Isso aí pra mim é uma bobeira tão grande. Só que o Neymar, todas as vezes que ele se machucou, foi aonde? Aqui, ó. No meio campo. Pode ver todas as contusões. Metatarso, LCA, menisco, tudo foi aqui. Agora, você vê, o cara não saiu no final do ano, o cara fez o que tinha que fazer. O que ele fez no jogo ontem, meu irmão, pode colocar o Vinícius Júnior, que fez os 2 gols contra o Benfica. Pode colocar o Rodrigo, pode colocar o Pedro, pode colocar todo mundo junto. Com uma perna só, ele é melhor que todo mundo. Rafinha, pode botar. Não, o Rafinha eu não sei, Souza ainda. Porque o Rafinha, cara, o que esse cara tá jogando no Barcelona não é do mesmo nível. Não tô falando do mesmo nível. Eu tô falando do que o Neymar fez ontem. Do que o Neymar fez ontem, esquece, irmão. Tem que levar ele pra seleção. Pra mim, no que ele fez ontem, e se ele continuar desse jeito, e não precisa fazer 2 gols por jogo, ele tem que ser o camisa 10 da seleção e ser o segundo atacante. Aí escolhe o outro. Escolhe o Pedro, escolhe o Hendrick, escolhe o Estevão, escolhe o João Pedro, escolhe quem quiser. Escolhe quem quiser. Se ele fizer isso, mais 2 amistosos, tem que levar ele pra Copa do Mundo. Pra Neymar, que eu não babo ovo pra quem processou eu 3 vezes. Tentou botar na cadeia. Sacou? Eu não babo ovo pra ninguém. Não babo ovo pra ninguém, gente. O que eu falo é aquilo que é o certo. E aqueles que pensam diferente, que acham que ele não tem que ir, tá tudo certo. Só que o que ele fez nesse jogo, e se continuar nos 2 amistosos, não tem pra ninguém. Pode ficar fora da seleção brasileira. O Ancelotti tem que rezar, tem que orar, porque aí vai ser Neymar mais 10, porque ele joga muito mais do que qualquer outro jogador. E tenho certeza que na Copa do Mundo... Você tem razão. Não, ele faz diferença. Não, desse jeito. Do Neymar que passou nos últimos anos, não. Se você colocar... Não, se você colocar... Estamos discutindo futebol. Se você colocar o que ele fez nos últimos 3 anos, não. Agora, se você colocar nos últimos... Todos os jogadores em relação ao Neymar, o Neymar é melhor que todo mundo. Mas era melhor. Agora, esse de ontem, esse é o Neymar que tem que ir pra Copa e tem que jogar. Mas ele estava um tempo aí de recesso. Agora, pelo que eu ouvi, ele quer jogar. E ele querendo jogar, Neto, não tem pra ninguém. Não tem Rafinha, Vini Júnior, Pedro, não sei mais quem, Estevão. Ele sozinho faz a diferença. E ele jogando... como jogou ontem, que, segundo ele, não é o seu futebol, mas ele fez questão de falar que ele está se preparando. Então, se ele está se preparando, só falta ele para a Aparecida rezar e ir para a Copa. E aí fica essa situação dos caras aí falar do Neymar, né? Vai ter que falar agora bem do Neymar, né? Enfim, bom, todo mundo já sabe que eu acho que o Neymar 20% é melhor do que qualquer um e tem que ir para a Copa do Mundo. É a minha visão. E digo isso quando perdem o jogo. Falar depois do que aconteceu ontem eu acho bem fácil. Bem fácil mesmo. O cara vai e acaba com o jogo, faz 2 gols. 2 golaços, né? Se o Neymar não tá no campo ontem, outro atleta não teria capacidade, penso eu, de fazer o que ele fez. Tanto na finalização de esquerda, como na finalização dele de direita. Em Haiti, né? O Vasco pode ser o Haiti. Então leva o Neymar para jogar contra o Haiti. Se o Ancelotti convocar o Neymar, ele vai ter uma atitude bem decepcionante, porque não é possível você convocar um jogador que não joga nada há um tempão, que não consegue ficar em campo, porque ele fez um jogo contra o Vasco, né? Ou por causa de 2 ou 3 jogos que ele venha fazer. Tem que fazer muito mais para isso. Mas, sinceramente, né, se o Ancelotti quiser correr esse risco, né, de ter no grupo um jogador que dificilmente vai aceitar ser reserva passivamente, né, e que não seria, de repente, o cara mais indicado pelas questões físicas e também técnicas em jogos mais pesados. Depende de quem gosta de viver perigosamente, né? Se ele quiser viver perigosamente, pode ser uma boa opção. Muito chato, é muito chato. E aí começa essa coisa. Hoje eu não queria estar no
papel do Carlo Ancelotti. Porque o que vão buzinar na cabeça dele, o que vão mandar para ele pelo WhatsApp, os 2 gols do Neymar, foram 2 belos gols mesmo. E ninguém tem dúvida que ele é um bom finalizador. Não, pênalti não. Ah, não, verdade. Não, foi de bola rolando. Não, Os 2 foi de bola rolando, verdade. lindos gols. Belos gols. O segundo de cavadinha. É, isso, claro. E num lance em que ele leva a dupla de zagueiros do Vasco a bater cabeça. Porque ele faz um movimento que assusta os dois e a bola acaba sobrando para ele. E é inegável que ele tem todos esses fundamentos, pelo menos na cabeça, né? Embora o físico não consiga desempenhá-los todos. Mas é muito chato, é um moleque mal educado, tá louco. Nos últimos 15 anos, então é normal que a gente esteja debatendo, dia sim também, se ele vai ou não para a Copa do Mundo. Mas eu tenho certeza que o Carlo Ancelotti não sabe ainda se vai ou não vai levar o brasileiro. É cedo para ter essa posição. Trago aqui alguns pontos para alimentar o debate. O primeiro deles é que muita gente olha para uma lista de 26 jogadores e fala, pô, são 26 nomes. O que custa colocar o Ney entre os 26? Vou explicar o que custa. Na última Copa do Mundo de clubes, disputada nos Estados Unidos, nessa mesma época do ano, em que a gente vai jogar a Copa do Mundo de Seleções e com um jogo a menos, os clubes fizeram, em média, 4,86 substituições por jogo. Ou seja, praticamente todo mundo fez 5 substituições por jogo. Isso levou cada equipe a utilizar, em média, 21 atletas. E o Chelsea, campeão, utilizou 26. O Chelsea colocou 26 jogadores em campo. A competição desse ano vai ter um jogo a mais em relação à Copa do Mundo de Clubes e em relação ao último Mundial. Vamos focar no universo de seleções. A Argentina, campeã do mundo em 22 no Catar, utilizou todos os jogadores de linha. Todos. Ela só não colocou em campo os 2 goleiros reservas, ou seja, todo mundo que foi para o Catar entrou em campo. E a Argentina não teve nenhum jogo assim para jogar com o time reserva. Todas as partidas valiam muito. Insisto, vai ter um jogo a mais nessa Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Ou seja, para mim esse argumento, são 26, pode levar alguém na dúvida, para mim não serve. Para mim tem que levar jogadores aptos a entrar em campo e contribuir, fazer a diferença para a seleção brasileira. Se você olhar o que é a carreira do Neymar, né, o Neymar ao longo da história, é óbvio que ele teria lugar na seleção brasileira e em qualquer seleção do mundo. Mas o Neymar de 2026, a gente tem que olhar com muito cuidado. Por exemplo, ano passado, Campeonato Brasileiro, o Neymar fez 20 jogos pelo Santos, fez 8 gols e deu 1 assistência. Ele foi um jogador coadjuvante no Brasileiro do ano passado. E esse ano, ele tem só 2 jogos, só um com 90 minutos completos. Ou seja, é muito cedo, na minha opinião, para determinar se ele vai ou não vai para a Copa. Por aquilo que ele vem fazendo pelo Santos, não vejo condição dele ir. Só que faltam 3 meses para a convocação. E até lá o Neymar pode evoluir. O Ancelotti pode levar até 9 atacantes para a Copa. E vai ficar gente boa de fora. Seria muito injusto, no meu entendimento, por exemplo, levar o Neymar e deixar alguém em condição de jogo, em condição de colaborar, de fora. Acho que o status, o momento da carreira do Neymar não é para isso. Mas se nesses 3 meses até a convocação ele mostrar que fisicamente consegue entrar em campo, fazer a diferença num jogo de Copa do Mundo, aí não se discute. O talento dele, a gente sabe que tem de sobra. Eu listei aqui 19 jogadores com nível para disputar uma Copa do Mundo, para estar numa lista de Copa do Mundo. Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Endrick, Vitor Roque, Caio Jorge, Richarlison, de quem o Ancelotti tanto gosta, Igor Jesus, Luiz Henrique, Neymar, Gabriel Jesus, para quem a gente torce o nariz, mas inegavelmente é um dos principais atacantes brasileiros há algum tempo, Pedro, Antony, Igor Thiago, uma novidade que surgiu recentemente, Ryan, não estou nem colocando o Carlos Vinícius nessa lista, 19 jogadores, é muita gente competindo por vaga. Pega o desempenho do Neymar contra o Novo Horizontino, por exemplo. Vocês acham que ele consegue jogar em alto nível uma Copa do Mundo? Eu tenho certeza que não, com o que ele tem a apresentar no momento. Só que a convocação daqui a 3 meses. E se daqui a 3 meses o Neymar estiver jogando 70% do que ele pode
atuar hoje, ele vai para a Copa. Só que nesse momento, terça-feira, 24 de fevereiro, eu vejo o Neymar muito mais fora do que dentro. Ele vai para os Estados Unidos? Ele vai disputar o seu último Mundial? Nem o Ancelotti sabe. Vamos dar tempo ao tempo.